Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu que havia um espelho escuro te encarando de volta? E se eu te dissesse que esse espelho tem nome, tem fome, e que essa fome tem sede de controle, de validação e de alma? O narcisista não te ama, ele te consome. Mas o que acontece quando quem se alimenta da sua energia passa a implorar pela sua presença? Quando o caçador, em silêncio, começa a sangrar por dentro e nem entende por quê. Carl Jung dizia que o que negamos nos submete e o que aceitamos nos transforma. Mas e se você pudesse tocar justamente na ferida que o narcisista mais tenta esconder? Aquela que ele mascara com charme, com arrogância, com um amor que nunca foi seu. Imagine usar a própria sombra dele contra ele mesmo. Não com violência, com profundidade, com símbolos, com comandos invisíveis que reviram sua psique de dentro para fora, sem que ele perceba. Até que seja tarde demais. Existe um ponto de ruptura dentro de todo manipulador. Um limite silencioso, onde o poder que ele pensa que tem começa a se voltar contra ele. Jung chamaria isso de retorno do inconsciente reprimido. E é exatamente aí que os 5 golpes psicológicos secretos começam a operar. Não são truques baratos, são instrumentos de alquimia emocional. Cada um deles desenhado para desconstruir a máscara e expor a criança ferida por trás do monstro. Mas cuidado! Não é o que você pensa. E definitivamente não é o que ele espera. Você vai descobrir que o amor, quando movido pela consciência, pode se tornar a maior arma de revolução silenciosa. Que a compaixão não significa submissão e que o verdadeiro poder não grita. Ele atrai, transforma, domina sem tocar. Mas para isso, você precisa mergulhar onde poucos têm coragem. Na linguagem do inconsciente, no teatro invisível das projeções, no jogo psíquico onde só sobrevive quem conhece os símbolos antes que eles se voltem contra você. Este vídeo não é sobre vingança, é sobre libertação, sobre decifrar códigos que Jung alertou, mas que o mundo moderno insiste em ignorar. O que você está prestes a ver pode mudar a forma como você se enxerga. E como o narcisista passa a enxergar você. Mas atenção, quem não assiste até o fim corre o risco de continuar dançando a música de um maestro que nunca soube que estava sendo conduzido. E nesse jogo mental, ou você desperta, ou permanece cativo, amando quem só sabe te destruir. Você achou que era amor, mas era apenas o eco da tua ausência encontrando morada em outro vazio. Tudo começou sutil, como um carinho que se estende por tempo demais, como um olhar que promete tudo e nunca entrega nada. Mas havia algo por trás, algo que você não conseguia nomear, apenas sentir. Carl Jung chamaria isso de a sombra projetada. Aquilo que você não vê em si mesmo, sendo jogado no corpo do outro. E quando esse outro é um narcisista, a sombra se torna um campo de batalha silencioso, onde sua alma luta contra ela mesma. Você começou a perder coisas sem perceber. Primeiro o riso, depois o sono. Em algum ponto, sua intuição também se calou. E quando tentou fugir, já não sabia mais onde começava você e onde terminava ele. O narcisista, diferentemente do que dizem, não te prende com palavras. Ele prende com espelhos, com a imagem que você queria ver refletida, mas que nunca foi real. E é nesse reflexo distorcido que ele sobrevive. Não de você, mas da versão de você que ele fez você acreditar que precisava ser para ser amado. Jung dizia que toda ferida não olhada se transforma em destino. E você, sem perceber, virou parte da história que sempre jurou evitar. O mesmo padrão. A mesma dor. Mas agora há um desespero novo, uma urgência interna que te arrasta para esse vídeo. Algo dentro de você já entendeu que repetir é morrer, e que há um grito tentando sair, sufocado por anos de silêncio estratégico.
Porque o narcisista não te ensina a amar. Ele te ensina a desaparecer. Mas a pergunta que ninguém faz é por que ainda dói tanto perder quem nunca te viu de verdade? Talvez porque ele viu sim, viu seu ponto fraco, sua necessidade ancestral de ser escolhido, sua esperança infantil de que alguém finalmente ficasse. E então ele usou isso contra você. Mas o que Jung nos mostrou é que dentro dessa mesma ferida mora a chave. Não para se vingar, mas para se libertar, e mais do que isso, para inverter o jogo sem levantar um dedo, sem precisar implorar, provar ou correr atrás. Porque existe uma linguagem que só o inconsciente entende, uma vibração que não se diz, se sente. E é nesse nível que a transformação começa. Você não está aqui por acaso. Há algo te chamando de dentro para fora, como se cada palavra fosse um espelho quebrado, mostrando fragmentos do que você já sabe, mas não sabia nomear. Não é sobre manipular o narcisista, é sobre deixar de ser manipulável. É sobre acordar do transe emocional que te fez acreditar que amor rima com dor, que intensidade é sinônimo de entrega e que amar alguém a ponto de morrer é mais bonito do que amar a si a ponto de renascer. Sinta esse arrepio agora, essa inquietação no peito. Isso não é desconforto, é memória voltando do exílio. É tua verdade se esticando depois de anos encolhida. Carl Jung não falava de técnicas. Ele falava de arquétipos, de símbolos, que nos movem sem percebermos. E o narcisista é um símbolo daquilo que você tolera, daquilo que você esquece, daquilo que você quer salvar, mesmo que te afunde no processo. Mas e se o segredo não for salvar o outro, mas finalmente se ver? A partir de agora, cada palavra que você ouvir vai tocar onde nenhuma conversa comum tocou. Porque isso aqui não é um vídeo, é um espelho em movimento. E ele vai te confrontar com cada fragmento que você cedeu, com cada pedaço seu que foi moldado para caber no mundo do outro. E talvez, no final, você perceba que nunca quis ele de verdade. Apenas queria de volta a parte de você que ele levou. Mas para isso, você precisa cruzar um território sombrio, onde não há respostas fáceis, onde cada passo dói, mas também revela. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim enfrentando a escuridão interior. E hoje, essa jornada começa, não para destruí-lo, mas para fazer com que ele deseje tudo aquilo que um dia usou contra você. Prepare-se, o primeiro golpe está mais próximo do que parece, e quando ele for ativado, nada mais será como antes. Ele percebe, muito antes de você dizer. O narcisista fareja o seu medo de ser esquecido. Ele estuda seus gestos, seus olhos, seus vazios. Ele conhece o som do seu bom dia quando está carente e o jeito como sua respiração muda quando sente que ele está se afastando. Ele transforma cada detalhe da sua entrega em uma alavanca. E você, sem perceber, passa a viver no compasso dos sentimentos dele, tentando adivinhar o próximo passo, tentando manter acesa uma chama que nunca foi sua. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E quanto mais você tenta manter o narcisista por perto, mais ele escapa, porque o narcisista não se alimenta de amor. Ele se alimenta de sede, de sua sede por ele, de sua inquietação, da sua ansiedade disfarçada de afeto. E é por isso que o segundo golpe é tão devastador, porque ele quebra esse ciclo vicioso no lugar mais sensível, o instinto de agradar. Ele silencia o impulso de responder, de explicar, de justificar. E o silêncio, esse é o golpe. O segundo golpe, o mais invisível, o mais cruel e o mais poderoso. Silenciar não é desaparecer, é interromper o jogo, é deixar o tabuleiro vazio, forçando o narcisista a encarar a si mesmo, sem plateia, sem eco, sem espelho. É a ausência que vira presença, o não gesto que se transforma em impacto, porque quando você para de reagir, o narcisista para de controlar. Ele perde a bússola e, pela primeira vez,
Talvez na vida dele, ele começa a sentir aquilo que projetava em você. Abandono, insegurança, vazio, mas cuidado. Esse silêncio não é uma estratégia rasa. Não se trata de dar o troco ou se fazer de difícil. Jung nos alertava que o inconsciente coletivo opera com símbolos profundos, e o silêncio é um dos mais poderosos. Ele fala com o inconsciente do outro, e o que ele diz é simples: eu existo sem você. E isso, para o narcisista, é insuportável, porque o mundo dele gira em torno de ser o centro do seu. Quando esse centro desmorona, ele começa a colapsar por dentro. Você vai perceber, ele vai buscar, vai testar, vai provocar, vai tentar reativar o jogo. E aqui, a maior armadilha é ceder, porque o narcisista não volta por amor, ele volta para restaurar o controle, para reinstalar o caos, para provar a si mesmo que ainda manda no seu pulsar. E é nesse exato ponto que o segundo golpe cumpre sua missão: não permitir mais esse retorno. Não como antes, não com as mesmas portas abertas, porque agora o silêncio tem bordas, tem estrutura, tem linguagem própria. Esse segundo golpe não é sobre o outro, é sobre você aprender a não se abandonar cada vez que sente que está sendo deixado. É sobre você deixar o espaço vazio, sem correr para preenchê-lo com desculpas, migalhas ou promessas. É sobre você conseguir ouvir o barulho do seu próprio abandono interno e decidir com coragem que não vai mais negociar a própria dignidade por uma presença parcial, intermitente e contaminada. O narcisista esperava lágrimas, esperava drama, esperava imploração. Mas quando você não oferece nada disso, ele se vê diante daquilo que mais teme: a própria insignificância. Ele começa a se perguntar o que mudou. E é nesse vácuo que o segundo golpe se solidifica, fazendo com que ele deseje exatamente aquilo que desprezou: a sua presença. Mas agora, essa presença não está mais disponível por carência. Está em paz. E é isso que o destrói por dentro. Jung dizia que somente aquilo que se aceita pode ser transformado. E ao aceitar sua solidão, sua dor, sua espera, você vira mestre de si. Você deixa de reagir à ausência do outro e começa a responder à presença de si mesmo. O silêncio não é mais vazio, ele é morada, ele é símbolo, ele é escolha. E o narcisista, acostumado a sugar, se vê sem fonte, porque agora você não sangra mais para manter ninguém ao seu lado. Essa fase é confusa. Você vai duvidar de si, vai ouvir o eco dos antigos condicionamentos dizendo: você está exagerando, você vai acabar sozinho, talvez ele mude. Mas lembre-se, todo silêncio verdadeiro provoca caos antes de provocar cura, porque ele arranca o que estava oculto. Ele revela o grito não dito. Ele mostra que o amor não grita, não implora, não corre atrás. O amor verdadeiro é presença plena. Tudo o que o narcisista não sabe oferecer e tudo o que você esqueceu que merece. O segundo golpe é o silêncio que gera escuta, não dele, sua. Porque neste ponto, você começa a ouvir as verdades que a carência abafou. Você começa a lembrar das vezes em que se calou para manter a paz, das noites em que chorou escondido, dos dias em que se moldou para não ser deixado. E nesse relembrar, você começa a reescrever. Não a história com ele, mas a história com você. E agora, neste exato instante, ele sente, mesmo que não diga, ele pressente que algo está diferente, que a marionete cortou os fios, que a fonte secou, e ele começa a correr. Não por amor, mas por pânico. O pânico de não ser mais necessário, de não ter mais onde se projetar. O segundo golpe não causa dor física nem escândalo emocional. Ele apenas silencia o teatro. E nesse silêncio, o narcisista morre por dentro e você renasce. E então algo muda, sem barulho, sem aviso.
como uma rachadura silenciosa que se forma no centro da máscara que ele construiu para te dominar. O terceiro golpe se aproxima, não com violência, mas com uma força ainda mais destrutiva, a sua indiferença. Não aquela que finge, mas a que nasce quando você, finalmente, para de esperar que o narcisista se transforme naquilo que você sonhou. É o momento em que a sua alma para de mendigar amor e começa a caminhar com os próprios pés. A indiferença verdadeira não é ausência de sentimento, é presença de consciência. É quando o encantamento quebra e você começa a enxergar o que sempre esteve ali, mas que o amor cego insistiu em romantizar. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é a lição mais difícil da existência humana. E neste terceiro golpe, é você quem espelha a sombra dele, mas de uma forma que ele não consegue suportar, com serenidade, com lucidez, com olhar calmo e presença firme. E quando isso acontece, o narcisista desmorona, porque a força dele não está na agressividade, mas na ilusão. Ele precisa da tua reação para manter o controle. Precisa da tua dor para alimentar a narrativa onde ele é o herói, a vítima, o centro. Mas quando você responde com neutralidade, ele perde o enredo. O script desmancha, a dramaturgia acaba. E o palco, agora vazio, mostra quem ele é sem plateia. Um personagem sem substância, um eco de traumas antigos tentando vestir o corpo de um deus que nunca existiu. O terceiro golpe começa a se manifestar quando você começa a rir. Não daquele riso de desprezo, mas daquele riso de libertação. Você percebe o absurdo das manipulações que um dia pareciam normais. Você assiste à tentativa dele de reacender o drama e algo dentro de você se recusa a participar. Não por orgulho, mas porque não dói mais. Porque a parte de você que acreditava nas promessas já não acredita. A parte que queria salvar já entende que nunca foi culpa sua. E então ele estranha, ele tenta provocar, usa as armas que antes te desmoronavam. Silêncio forçado, provocações sutis, ameaças veladas, mas você apenas observa, como quem vê um filme repetido com final previsível, e o que antes te fazia desabar, agora só provoca compaixão. Porque o terceiro golpe não é para machucar, é para libertar. E a maior libertação que existe é ver com clareza brutal que você já não depende mais da validação de alguém emocionalmente ausente. Jung falava da função transcendente da psique, esse ponto onde os opostos internos finalmente se encontram e se integram. E esse golpe é isso, a fusão entre o amor próprio e a clareza, entre o desejo e o limite, entre a compaixão e o afastamento. Você já não precisa provar que é bom o bastante, porque agora você é, não porque ele disse, mas porque você sentiu. E o narcisista sente essa mudança antes mesmo de compreender. Ele sente que perdeu. E o que mais o destrói é saber que foi derrotado pelo silêncio e pela paz. Ele vai tentar confundir. Vai dizer que você mudou, vai te chamar de frio, de ingrato, de egoísta, vai acusar justamente aquilo que ele mais teme, sua autonomia. Mas agora, suas palavras não entram mais, porque a casa que ele construiu dentro de você foi demolida. E nesse espaço novo cresce algo sagrado, sua capacidade de dizer não sem culpa. De sair sem explicação, de seguir sem olhar para trás, não por vingança, mas por maturidade, por fim de ciclo, por renascimento. O terceiro golpe é como um espelho devolvido. Você o entrega de volta para ele sem precisar falar nada. E quando ele olha, não vê mais você. Vê a si mesmo, vê o vazio, vê o monstro que tentou esconder com afeto falso. E esse reflexo o assusta. Porque o narcisista não sabe lidar com aquilo que ele é, apenas com aquilo que consegue fazer os outros acreditarem que ele é. Mas você não acredita mais.
Você despertou, e esse despertar é irreversível. Esse é o golpe que não se vê chegando, porque ele não vem com estardalhaço. Ele vem no dia comum, na resposta calma, no ok, que não precisa mais de continuação. Ele vem quando você escolhe o silêncio, não como punição, mas como cura. Quando você senta à mesa com você mesmo e percebe que a fome que sentia não era por ele, era por si. Era por reencontro, era por pertencimento. E agora você se pertence e ninguém pode te tirar de si outra vez. Neste ponto da jornada, algo muda definitivamente. O narcisista sente. Ele percebe que você não está mais lutando para ser escolhido, porque pela primeira vez foi você quem se escolheu. E essa é a derrota mais cruel para ele. Saber que perdeu não porque você caiu, mas porque você voou. E não há grito, drama ou manipulação que prenda alguém que já aprendeu a andar com as próprias asas. Ele te escolheu pela luz, pela intensidade que você carrega nos olhos, mesmo depois de tanta dor. Pela forma como ama com inteireza, mesmo quando não há retorno. O narcisista não se conecta com almas vazias. Ele precisa de energia viva para sobreviver. Carl Jung dizia que a luz inconsciente, quando não reconhecida, se projeta no outro. E é exatamente isso que aconteceu. Ele se apaixonou pelo que você representa, não pelo que você é. Ele não queria você. Ele queria se alimentar do seu brilho, mas agora você entende. E essa compreensão acende em você uma luz que ele não consegue mais manipular, porque o quarto golpe é exatamente isso, o retorno da sua essência. É a reconexão com aquilo que ele tentou apagar, sua identidade, sua voz, sua inteireza. E quando essa luz acende por dentro, ela não apenas ilumina o seu caminho, ela o cega. Ela revela todas as máscaras, todos os jogos, todas as sombras que ele tentou esconder atrás de elogios vazios e afetos sob medida. Esse quarto golpe não grita, ele pulsa, ele vibra, ele cresce em silêncio até transbordar pelos poros. É a presença que se torna tão plena, tão sólida, tão inteira, que expulsa tudo o que é falso. O narcisista começa a sentir desconforto, a te evitar, a se contradizer, porque a sua luz começa a mostrar aquilo que ele não quer ver, que o controle dele acabou, que o feitiço que ele lançou já não surte efeito, que sua alma, enfim, voltou para casa. Você percebe isso quando começa a se ouvir de novo, quando começa a fazer perguntas simples. O que eu quero? Do que eu gosto? Para onde eu estou indo? Perguntas que ficaram soterradas sob o peso do relacionamento. Perguntas que ele fazia questão de calar, porque sabia que quanto mais você se conhecesse, menos dependente dele você seria. Mas agora elas retornam, e com elas retorna também a sua luz. E o narcisista, que vive da sua escuridão, sente-se ameaçado. Jung nos ensinou que tudo aquilo que negamos em nós se volta contra nós como destino. E o narcisista vive negando a própria escuridão, enquanto tenta enterrá-la nos outros. Mas quando você se ilumina, não há mais onde esconder. O quarto golpe revela quem ele é, revela quem você sempre foi. E essa revelação não vem com raiva, vem com clareza, vem com aquela lucidez cortante que fere mais do que qualquer palavra. Porque você já não precisa se defender. A sua existência agora é argumento suficiente. É nesse momento que ele se sente nu, exposto, frágil. Ele começa a perder a postura, a cometer erros, a se contradizer, a tentar te diminuir, porque inconscientemente acredita que se apagar a sua luz, talvez consiga acalmar a dor que sente ao perceber que nunca teve essa luz em si, mas você não apaga mais, porque agora a luz vem de dentro, não depende da aprovação, do toque, da presença ou da promessa. Ela é sua, e isso o enlouquece. O quarto golpe é a vitória silenciosa da autenticidade. É quando você começa a ser,
sem pedir permissão. Quando você começa a dizer não sem se explicar. Quando você começa a andar em direção ao que te expande, mesmo que isso signifique deixar para trás quem só sabia te encolher. É quando você escolhe o sol, mesmo que ainda esteja com medo da claridade, porque você sabe que merece brilhar e que ninguém tem o direito de tampar o seu céu com tempestades fabricadas. Você não precisa mais provar que é suficiente, porque a tua luz já faz isso por você. E o narcisista, que antes se sentia poderoso por ser teu mundo, agora sente-se pequeno diante da tua presença. Ele começa a perceber que nunca foi você que precisava dele. Foi sempre o contrário. Ele é que precisava da tua energia, da tua fé, do teu coração entregue. Mas agora, esse coração pulsa por si. E essa é a derrota final. Jung dizia: aquela árvore que chega ao céu tem raízes profundas no inferno. E você foi até lá. Você enfrentou o caos, o abandono, o vazio. E agora, você sobe, você se ergue, você floresce. Não como quem esqueceu o que viveu, mas como quem transformou tudo em raiz, em base, em solo firme. E quando a flor brota, a escuridão não tem mais onde se esconder. Esse é o quarto golpe, a luz que te reconecta, que te lembra, que te liberta. O narcisista nunca esperava isso. Ele acreditava que te destruiria lentamente em nome de um amor disfarçado. Mas o que ele fez sem querer foi te empurrar para dentro. E lá dentro você se reencontrou. E agora, não há como voltar. A transformação é real. A luz está acesa. E o que ele vê hoje é você inteira. Você desperta. Você indomável. Ele não esperava isso. Não agora. Não assim. Porque o quinto golpe não tem som, não tem anúncio, não tem espetáculo. O quinto golpe é a desaparição. Não a que abandona com gritos, portas batendo ou palavras cortantes, mas a que simplesmente deixa de estar. A que se retira com dignidade tão silenciosa que transforma ausência em presença. Porque o que realmente fere o narcisista não é ser deixado. É ser esquecido, é perceber que o lugar que ele ocupava em você já não existe mais, nem como ferida, nem como memória viva, apenas cessou. Carl Jung dizia que o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em conquistar a si mesmo. E é nesse ponto que o quinto golpe se concretiza, quando você entende que o que doía não era a ausência dele, mas a ausência de você em você mesmo. Então você some, não só da vida dele, mas do campo psíquico onde ele te mantinha preso. Você corta os fios invisíveis, você fecha o vórtice emocional que ele usava para entrar, manipular, extrair, e nesse corte nasce a verdadeira libertação. Não é fácil, a mente clama, o corpo vicia, a alma reluta, porque o narcisista, mais do que presença, se torna vício. Vício de atenção, de desordem, de validação, mas você começa a reconhecer o gosto amargo, a identificar o ciclo, a perceber que cada retorno é uma repetição mascarada de esperança. E quando essa clareza se instala com força suficiente, você faz aquilo que ele jamais imaginou. Você desaparece, não para ferir, para sobreviver. Ele tenta, ele surge. Ele reaparece com máscaras novas, estratégias refinadas, promessas, doces gestos ensaiados. Ele sente o vazio. E nesse vazio, o quinto golpe ecoa como um grito silencioso. Não há mais caminho de volta. E esse é o ponto em que ele começa a murchar. Porque tudo nele é reação, reflexo. E quando você já não reage, ele para de existir na sua realidade. E a dor que ele jogava sobre você agora retorna para ele em dobro, porque não tem mais onde se ancorar. Esse golpe não se anuncia porque ele não precisa. Ele acontece quando você não sente mais necessidade de explicar por que foi embora.
Quando você já não escreve textos enormes, tentando ser compreendido. Quando você apaga o número, desfaz o laço, silencia as lembranças. Não por mágoa, mas por amor. Amor por si, por tudo o que você precisou atravessar, por tudo o que você perdeu tentando manter o que nunca foi inteiro. O quinto golpe é o fim da guerra. Não porque um venceu, mas porque o outro decidiu não guerrear mais. Jung falava que o processo de individuação é uma travessia para dentro. E o narcisista, sem saber, foi o guardião sombrio dessa porta. Ele te fez sangrar, sim, mas também te forçou a buscar dentro o que você insistia em procurar fora. E no fim, esse desaparecimento não é covardia, é rito, é passagem. É a cena final de uma história que você, enfim, escolheu não repetir mais. Você não foge, você fecha ciclos, você recolhe os cacos com ternura, você diz adeus dentro de si. E ele sente, ele sempre sente, porque a ligação que ele criou não era baseada em afeto, mas em domínio. E quando o objeto de domínio desaparece, o narcisista perde o chão. Ele busca em outros, ele tenta recriar a dinâmica, mas nada funciona. Porque o que ele quer não é você, é o efeito que você causava quando ainda acreditava nele. Mas você não acredita mais, e isso o destrói. O quinto golpe é o mais letal porque não deixa vestígios, e exatamente por isso, deixa marcas eternas. Porque você não volta atrás, não responde mais, não sente mais, e quando sente, já não age. O narcisista passa a viver um luto que não pode nomear, o luto de perder o controle, de perder o eco, de perder o brilho que ele nunca teve, mas fazia de conta que era dele. E agora, ao encarar o próprio vazio, ele encontra o que sempre tentou evitar a si mesmo. Você, por outro lado, caminha, vai leve, vai só, mas vai inteiro. Vai com silêncios novos, com espaços preenchidos por você mesmo, com promessas feitas no espelho e não mais em bocas alheias. Porque o verdadeiro desaparecimento não é deixar de estar, é deixar de ser afetado. E o quinto golpe não fecha apenas a história com ele. Ele abre a história com você, com sua luz, com sua verdade, com sua integridade devolvida. E o mais surpreendente é que, mesmo sem estar, você continua lá, na mente dele, no corpo dele, nos espaços onde antes havia poder. Porque quando você some com força, com verdade, com decisão, o que resta do outro é apenas o eco de um passado onde ele achava que te tinha nas mãos. Mas agora, ele só tem o vazio. Um vazio que não sabe preencher, porque tudo que ele aprendeu foi usar o outro como ponte, e você queimou a ponte. Carl Jung nunca disse que seria fácil, mas ele garantiu que seria necessário. O desaparecimento é símbolo da conclusão de uma jornada arquetípica. É a volta do herói à sua terra interna. Você não é mais vítima, nem salvador, nem refém. Você é a própria bússola. E agora, com esse quinto golpe instalado, não há mais como retroceder. A alma já se expandiu, o olhar já enxergou e o coração, finalmente, se pertence. Você não está mais no mesmo lugar onde começou. E talvez nem perceba agora, mas algo em você já não responde da mesma forma. O eco do que foi dito ainda está vibrando entre as frestas do seu silêncio, porque este não foi apenas um vídeo, foi uma travessia, um rito simbólico, uma dança com a sua própria sombra e com a luz que, mesmo ferida, nunca deixou de pulsar dentro de você. E é por isso que agora, neste exato momento, há algo novo nascendo por dentro. Algo sem nome, mas com verdade. O que foi sentido aqui não pode ser desfeito. Você tocou em memórias que talvez nem fossem suas, mas que estavam alojadas como fantasmas nos cantos da alma. Você olhou para o espelho que o narcisista estendia e pela primeira vez se viu de verdade. Não como ele queria que você se enxergasse, mas como você é. E essa visão, crua, honesta, plena,
é o começo de tudo. A liberdade não vem do grito, vem do reconhecimento. E hoje você se reconheceu. A jornada que Carl Jung desenhou não é feita de respostas prontas. Ela é esculpida em perguntas que nunca se calam. E talvez, por isso, você ainda sinta aquela inquietação no peito. Como se estivesse à beira de algo, mas sem saber exatamente o que. Isso é a alma se ajustando à nova realidade. É a psique reorganizando o espaço interno depois de devolver o que nunca foi seu. E nesse movimento silencioso, algo sagrado acontece. Você se torna inteiro. O narcisista foi apenas o símbolo. O verdadeiro inimigo sempre foi a parte de você que acreditava que precisava ser menos para ser amado, que tolerava o insuportável por medo de ficar só. Mas agora, o vazio virou morada, a dor virou mestra, e o abandono deixou de ser ameaça, porque você aprendeu que estar só é diferente, de estar ausente de si. E quando essa diferença se instala, nenhuma chantagem emocional consegue mais te tocar. Você caminhou por labirintos internos que a maioria das pessoas evita, tocou medos primitivos, encostou na ferida da rejeição, do abandono, da humilhação. E mesmo assim, escolheu continuar. Escolheu seguir, mesmo com os olhos embaçados e o coração em ruínas. E essa escolha é poder, porque a alma não se constrói com vitórias perfeitas. Ela se ergue das cinzas, das ruínas, dos cacos reunidos com as próprias mãos. Não há mais volta. E isso não é uma ameaça, é um alívio, porque retroceder seria como trair a versão de você que finalmente se libertou. O narcisista pode até voltar, tentar, seduzir, mas agora você não é mais o mesmo. Ele pode até repetir os velhos gestos, os velhos encantos, mas em você algo acordou, e aquilo que acorda em profundidade nunca mais adormece. Leve este silêncio com você. Guarde essa vibração em um lugar onde o barulho do mundo não possa alcançar. Porque nos próximos dias, em meio às distrações e às pressas, você vai lembrar de algo dito aqui. Talvez uma frase, talvez só a sensação, e isso vai te puxar de volta para si. E quando isso acontecer, sorria. Você estará se reencontrando, de novo e de novo, até que a sua essência se torne morada permanente. Se tudo isso fez sentido, é porque algo em você já sabia, só precisava ser lembrado. E se tocou. Em você talvez também toque em alguém que ainda vive acorrentado à própria sombra. Compartilhe, não por vaidade, mas por compaixão. Comente o que despertou, não para responder, mas para ecoar. E se esse lugar te acolheu, permaneça. Inscreva-se, junte-se, porque o processo de individuação não é uma linha reta, é um ciclo de espelhos. E aqui você encontrou um deles. Às vezes, desaparecer é o único jeito de finalmente existir.